Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Tem alguém a primeira vez? Acho que não, né? Então tá bom, eu vou dar os recadinhos hoje. Nossa casa atende de terça e quinta-feira às 8 horas da noite, sexta-feira às 14 horas, sábado é dia das crianças, quem tiver crianças pode trazer, é um trabalho muito bem feito para a evangelização dessas crianças de hoje, que precisam muito. De domingo nós temos 2 horários, das 9 e às 10h30. A nossa casa vive de doação. Quem puder doar alguma coisa de algum alimento não perecíveis, nós ajudamos umas famílias com cesta básica. Temos o nosso bazar, que às vezes vocês têm alguma roupa que não usa mais, pode trazer, que tudo é revertido em dinheiro para a nossa casa. Certo? O importante é fazer o evangelho no lar também, que é uma coisa. Você não tem o evangelho, tem uma Bíblia, abra numa página, leia um trechinho, faça o evangelho, põe um copinho de água, que é uma proteção para a nossa casa. Certo? E eu acho assim, o evangelho, isso, as cestas básicas, o nosso bazar, e precisando de orientação, nós temos um grupo que faz a orientação, que vocês precisarem, e se também quiser só participar da nossa palestra, será muito bem-vindo. Agora vamos acalmando nossos corações, eu vou fazer uma prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ficar com a nossa amiga Mari, que fará a palestra de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. De casa. Me desculpe, eu estou minha voz não está muito legal, mas espero que consiga ser bem entendida. Nosso tema de hoje é reconheçamos, porém. Está aqui nesse livrinho, né? Palavras de Vida Eterna, lição 160. E, segundo Romanos, versículo 8, capítulo 8, versículo 9, diz assim: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos, como eu já disse, 8, versículo 9. O que significa isso? Nós às vezes pegamos uma lição do livro, pegamos um livro, e a gente não fica muitas vezes, a gente não consegue entender. Por quê? Porque é uma sequência que foi lá, né? Tirou um pedacinho, o Emmanuel tirou um pedacinho, um versículozinho, e em cima disso a gente vai discorrer. Mas para que nós entendamos melhor, é necessário que a gente traga para a nossa atualidade. Como que nós vivemos. E às vezes algumas pessoas falam, mas só fala de filho, só fala de família, só fala de trabalho, mas é o que nós entendemos. É daquilo que nós vivemos, para que a gente possa passar uma mensagem, a gente tem que falar do cotidiano. A gente vai no médico, não é porque ele é médico, chega lá, o que você tem? O senhor que é médico, o senhor tem que lhe responder. Não, a gente precisa fornecer detalhes para que ele faça um diagnóstico. E isso é praticamente em todos os momentos das nossas vidas, né? E aqui, quando ele nos chama a atenção, que é assim, vou ler mais um pedacinho, daí a gente vai falando, fica mais fácil o entendimento. Todos nós necessitamos de chamamento do Evangelho. O Evangelho é os ensinos de Jesus, como a nossa Bíblia disse anteriormente, ou uma Bíblia, ou uma obra boa, ou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a gente tem uma infinidade de obras que a gente pode, né, recorrer. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca do Cristo. E
e aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. O que significa isso? Nós buscamos uma doutrina, uma religião, um culto, seja lá qual for, sem discriminação, todos são bons. O importante é aquele que nos faz feliz, que responde às nossas indagações e que nos conduz ao caminho que nos leva a Deus, não é isso? A gente tem Deus aqui dentro da gente, mas a gente precisa disso, a gente tem que se reunir para que a gente possa formar uma força maior. E aí todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo. E aí o que acontece quando a gente está lendo isso aqui, né? O que significa? Às vezes a gente vai num lugar e dependendo, ou um pastor, ou um padre, ou um orador, ou enfim, ele tem uma forma de falar tão gostosa que ele nos encanta. Ele chama a nossa atenção. E aí a gente fala, nossa, é isso que eu vou seguir. É isso que eu quero. Mas aí a gente está em busca daquilo maravilhoso. A gente está em busca dos milagres que a gente aqui, como espíritos, a gente sabe que não existem milagres, né? Que nós sabemos disso, que é nós que temos que, com a ajuda sempre, né, dos bons espíritos, do plano espiritual, do nosso anjo da guarda, enfim, dos ensinamentos que nós recebemos, que são tudo força que nos empurram, mas nós temos que mover nosso pezinho. Se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir. E aí, às vezes, a gente se encanta. Nossa, agora... Aí, vamos supor, eu fui lá numa igreja, ouvi aqui na casa espírita, nossa, amei, agora eu vou fazer isso. Aí a pessoa vem no outro dia, já não é daquele jeito que ela imaginava. Aí ela já procura um outro lugar. Está errada? Não, ela não está errada. Ela tem que buscar aquilo que vai satisfazer o coração dela. E aí a gente vai buscando. Às vezes a gente não precisa ir em um lugar só que a gente vai, pronto, acabou. A gente já, e às vezes lá dentro do nosso lar, fazendo o evangelho no lar, como a nossa amiga falou, ou lendo uma página boa, a gente tá bom, estou feliz, é isso que eu preciso. Né? Cada um de nós está num nível de curiosidade, de conhecimento e de vontade diferente. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar aquilo que vai satisfazer aquilo que nós estamos procurando. Às vezes nós vamos passar a nossa existência inteira e a gente não vai encontrar. Por quê? Porque isso são pedacinhos que a gente vai... Que nem uma coxa de retalhos. Os conhecimentos que vão vindo, a gente vai agregando. Aquilo que a gente não acha muito bom, a gente deixa para lá. Mas a nossa vontade, é nós que temos que buscar. Nós que temos que construir. E aqui ele diz, né? Nós nos apaixonamos pelas manifestações superficiais da nossa fé. Tal qual lá, né? Quando a gente vê lá dos publicanos, né? Que eles ajudavam as viúvas, mas fazia aquele estardalhaço, fazia aquele teatro todo. Eles estavam ajudando, certo? Tudo tem a sua valia, mas eles estavam fazendo tudo aquilo, fazendo um barulho, é igual chegar um carro aqui na frente com algumas doações da nossa casa e, pessoal, cheguei, olha, para quê? Né? Então aí, o que a gente percebe? Essas pessoas que buscam essa satisfação nas coisas materiais, não que nós não precisamos disso, nós precisamos sim. Não tem nada de errado a gente querer, né, ter a nossa casa direitinho, a gente ter um carro, enfim, a gente ter as nossas coisas materiais. Mas isso não pode suplantar as coisas espirituais. Mas, como Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, misericórdia e perfeição e tudo, para começo de conversa, que Deus é a causa primeira de todas as causas, e para nós é bem complicado, porque a gente
entender, tentar entender Deus. Então a gente imagina um velhinho amoroso, com a barba branca, a gente coloca ele numa figura de alguém que a gente gosta, de um avô, de um humano, né? Mas a gente sabe que ele está em todos os lugares. E aí a gente se encanta muitas vezes com as coisas, e aí vem a responsabilidade. Por exemplo, vou falar de uma coisa aqui. Eu conheço, assim, que eu tenho vivência, há uns 40 anos, a Casa Espírita. Vamos abrir um curso de moral, de principiante espírita, vamos colocar assim. Enche o salão. As cadeiras ficam sobrando, a gente tem que buscar banquinho, até pedir para os vizinhos. Porque vem buscar o quê? Aquelas inquietações que a gente tem, a gente acha que é lá que vai resolver. E são as pessoas que vão resolver para a gente. Aí enche a casa. A hora que a gente começa a entender, peraí, você vai ter ajuda, mas qual que é a ajuda que você vai ter? O conhecimento. A gente vai aprender como lidar com as situações. A vida nos ensina, querendo ou não. Então, tem umas pessoas que passam 90 anos e não conseguem aprender. Tem outras que com 15 anos, né, já aprendem. Isso é de cada um. Mas aí o que é essa história de vivenciar, né, o Cristo? A gente assiste um filme, principalmente aqueles da crucificação, meu Deus, a gente fica tão triste, a gente chora, a partir de hoje eu vou ser boazinha, eu não vou fazer mais nada de errado, mas a gente não consegue. Porque nós somos assim, somos seres emocionais. Ao mesmo tempo que a gente se emociona, as lágrimas, a gente fica com tanta raiva que a gente tem vontade de soltar. Não é isso. A gente ama os nossos filhos, adora o nosso marido, então, coitado dele se ele olhar para a moça do lado. Ou então o nosso filho, se não faz aquilo do jeito que a gente gostaria que ele fizesse. Mas a gente perdoa, não perdoa? Por que a gente perdoa? Será que a gente já está no ponto? Graças a Deus, sim. Muitos de nós já aprendemos com as lições da vida e a gente consegue. Algumas coisinhas a gente perdoa, não perdoa. A gente até esquece. Mas tem umas que... bastou cutucar aquela feridinha que a gente lembra o dia, o ano, o momento, a cor da roupa que você estava, não é assim? Só que a gente vai vivendo, se a gente quer exemplificar os ensinamentos de Cristo, o que a gente vai parar e vai falar, nossa, não devia ter feito aquilo, né? Eu sou uma... Que bela espírita que eu sou, né? Mas aí, que bom, a gente já está refletindo. A gente já refletiu. Porque antes eu não queria nem saber, pronto, né? Assim, saía batendo o pezinho. Olha aquela pose do cigareiro, assim, né? A gente já sabe que não adianta. A gente pode até fazer. A gente pode fazer. Mas a gente já sabe as causas. A gente sabe os efeitos também. E nós que estamos estudando, né? Basta uma vezinha por semana que a gente vá numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo. Enfim, é um lugar, como a gente disse, onde você se sente bem, se sente feliz. A gente já não pode mais falar. Ai, mas eu não sabia. Eu não sabia como podia fazer isso. A gente pode ainda não conhecer a dimensão, as causas, as consequências daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que é certo e que é errado. Ponto. Mas nós temos sempre a tendência de dar aos nossos desculpismos. Ah, mas eu fiz porque você fez isso. Não, também você fez isso. Mas também o carro passou na minha frente, me fechou. Ah, mas eu xinguei. Não é assim? Mas isso, de repente, não é nem assim de caso pensado. É mania que a gente pega. A gente ouve as pessoas. Pode olhar uma criança. Olha uma criança assim, descompromissada. Se ela tiver com o papai, ela está imitando o jeitinho do papai. Se ela tiver com a mamãe, ela está imitando o jeitinho da mamãe. Por quê? Porque é a primeira referência que a gente tem. E aí a gente vai. Claro que não é porque eu dei à luz aquele espírito ali que ele vai ser do jeito que eu quero. Não vai, porque ele é uma individualidade. Só que nós procuramos passar aquilo que nós achamos que é bom. E aí depois, na hora que ele tiver condições de
né? Como nós, como não foi com a gente. Só que nós fazíamos as nossas escolhas e arcávamos com as responsabilidades. Aí nós, a grande maioria de nós, criou filhos dessa geração que a gente quis evitar dele machucar a pontinha do dedo, que a gente não quis que ele tropeçasse. E isso hoje a gente está, nossa, fulano, eu na sua idade. E aí? Mas a gente tentou evitar e a gente sabe que, infelizmente, ainda nós estamos num momento da nossa encarnação, nós precisamos sentir dor, nós precisamos sentir frio, precisamos sentir medo, precisamos sentir sempre, né, para a gente valorizar a saúde, valorizar o alimento, valorizar. E aí a gente está num aprendizado constante. Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, não, eu já fui lá, não, eu já aprendi, eu não preciso mais ir lá, não. Eu já aprendi, eu já sei tudo. Tá bom, você acha que é aquilo, e a pessoa não está falando por maldade, é o que ela sente. E tem outras pessoas que vão, e não conseguem entender, não conseguem aprender. Ledo engano. Elas podem não saber definir aquilo, mas está aqui, ó. Porque quando nós somos criados, a gente já vem com o germezinho lá, né? Isso. E tudo que nós precisamos, tudo, exatamente tudo, bem ou mal, está dentro da gente. Nosso conhecimento, da nossa tal memória mnemônica lá, né? Que a gente acessa. Então, é só que às vezes a gente não consegue acessar isso. Mas a gente tem. A gente vê nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, se um médico vai dar uma comunicação, o que ele vai procurar? Se não tiver nenhuma pessoa ligada à área de saúde, ele vai dar a comunicação dele para aquela pessoa que está ali, né, querendo ajudar, servir. Mas se tiver alguém, é mais fácil, porque aí ele, como ele já tem conhecimento, e a pessoa tem, fica mais fácil. Isso em todos os sentidos. A gente não vê, às vezes, uma criança de 4, 5 anos tocando piano. Isso é um exemplo, né? Será que ela aprendeu isso nessa encarnação? Não, a gente já vem com todas essas tendências. E aí, quando a gente fala aqui quando nós falamos principalmente de fé, de religião, muitas das vezes, hoje a gente já não faz isso. E a gente tem até um negocinho assim, política e religião eu não vou comentar, né? E aí agora a gente já pode colocar várias outras situações nessa lista. E a gente já aprendeu. Porque muitas vezes a gente dá a nossa opinião e ninguém pediu. Ninguém te pediu. Por que você está falando para a pessoa? Olha, meu amigo, se fosse eu, né? A amiga, olha, se fosse eu. E se fosse o quê? A gente só vai saber, ó, quando é aqui, ó, na nossa pele. E a gente às vezes a gente dá um conselho tão errado para outra pessoa. Por exemplo, se fosse eu, virava as costas e ia embora, não olhava nunca mais na cara do fulano ou da fulana. Ou então, não, você tem que aguentar, viu? Aguenta tudo, porque senão depois você vai voltar e começar do mesmo. Não é nada disso. A gente aprende que não é isso. A gente está aqui para se melhorar, para lutar para a gente se melhorar, trocar os nossos defeitos por virtudes. Mas isso não significa que nós vamos ficar todo mundo bonzinho até o dia que a gente desencarnar. Mas a gente vai fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, estamos falando do Cristo. Como é que Cristo agia? Ele não ficava dando conselho para ninguém, não. Ele falava, olha, é isso. Então é a mesma coisa. A gente para o nosso filho. Olha, filho, não faz isso, não vai ser legal para você. Olha, essa sua companhia, imagina, meu melhor amigo, minha melhor amiga. E o que nós vamos fazer? Quer dizer, 50, 60 anos atrás, não e pronto, você não discutia, né? Mas agora a gente sabe que nós temos um livre-arbítrio. Eu estou te orientando, mas eu não posso te obrigar a fazer o que eu estou te falando. E às vezes, do jeito deles, eles conseguem, eles sobrevivem, eles fazem. Eles estão tentando. E aí, quando a gente fala de Cristo, é muito... Não adianta na hora que a pessoa está lá,
Não, olha, você tem que acreditar em Deus, você tem que fazer suas orações. Faça você, porque não vai adiantar. Aí, no mínimo que você vai ouvir, às vezes, você com essas suas histórias aí, você põe a fala de Deus porque você não sabe a resposta. E a gente não sabe mesmo, porque é uma questão de fé. Então, é nesse sentido que nós precisamos sempre nos manter alertas. Para quem quer ouvir a nossa opinião, vai pedir para nós. Vai pedir. Ou então nós temos tanta intimidade, tanta liberdade com aquela pessoa, que nós podemos falar com aquela pessoa o que a gente está pensando. Mas é raro isso, não é? Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel. Não, um carro, vai. Os meninos, né? Todo feliz da vida porque conseguiu comprar um carro, aí vai lá contar para o outro. E o outro está lá numa situação que dá medo. Aí o que ele faz? Ele se revolta, ele fica chateado. Poxa, eu estou aqui passando tanta necessidade e essa pessoa vem. Isso acontece nas famílias, muito. Às vezes os pais, a pessoa está lá passando dificuldades e o filho está numa situação boa, mas ele está lutando ali para conseguir as coisas dele, mas na boa. Então, é uma situação que nós precisamos sempre, sempre, sempre pensar. E aí fala assim, olha, vê o que você não quer para você. Mas não dá para ser sempre assim. Eu não quero que a pessoa olhe para mim e me xingue, eu não quero que a pessoa... um monte de coisa. Só que, às vezes, um elogio faz mais estrago na gente do que uma crítica. Aconteceu comigo, pouca gente, só mais esse outro né? Aconteceu comigo outro dia, eu estava parando, fui para buscar meu neto no colégio, e eu parei, né? Meio certo, e acho que eu não prestei direito atenção, eu abri a porta, veio um moço na moto, mas eu não sei se ele assustou ou se eu realmente ia, mas esse homem me xingou tanto, ele parou na frente. Mas se vocês verem as coisas que esse moço me xingou, eu fiquei chumbada assim no chão. Eu falei, meu Deus, será que eu sou tudo isso? E aquilo me incomodou tanto, tanto, tanto. Aí eu peguei, meu neto tem 10 anos, ele entrou no carro e eu estava assim, vovô, o que foi? Eu falei para ele, o moço me xingou de tanta coisa, eu não sei porque o moço me xingou desse jeito. Será que eu abri a porta e ia pegar nele? Sabe, você fica imaginando. Aí meu neto, onde que está esse babaca? Abriu a porta, 10 anos, falei, menino, senta aqui, vamos embora. Então, olha que coisa, né? Mas isso tudo são experiências que a gente tem que prestar atenção. O moço não ia me xingar à toa, mas também não precisava me xingar tanto, né, gente? E se eu fiz uma besteira, eu não vou nem contar para vocês as coisas que esse moço falou para mim. E parou na frente e ficou me xingando. Eu queria acabar um buraco assim, eu fiquei chumbada. Mas é uma lição. Presta atenção, o que você fez? Então, meus amigos, é isso. A gente tem que sempre dividir, né, as nossas angústias, as nossas lutas, buscar. A gente tem muito para ensinar, viu, pessoal? Às vezes a gente pensa que não, e a gente só tem para aprender, a gente tem para ensinar, a gente já sabe muita coisa. Então, que a gente põe em prática isso, né? Vamos aguentar os xingamentos sem ir lá para ele derrubar o moço na moto, sem bater nele. Porque a gente tem essas vontades. Tem. Mas as outras pessoas também têm vontade de fazer isso com a gente. Então, vamos pensar em coisas boas. A gente sabe que a nossa jornada não é fácil. A gente encontra muitos percalços, muitas mais dificuldades do que coisas boas. Aquele abraço carinhoso que a gente gostaria de receber, às vezes a gente não recebe. É porque o outro está prestando atenção na gente? Não, é porque às vezes a gente está também com a cabeça lotada lá fora. Porque todos nós temos problemas, sem exceção. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos descansar a nossa cabeça lá no ombrinho dele. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada, sim. Obrigada, maravilha, né? Pois é, boa tarde, meninas e boianos, tudo bom? Boa tarde, pessoal da live. Nós vamos fazer agora nossas vibrações. As vibrações é uma hora tão especial. Eu costumo dizer assim, que é uma hora que
Você tem que introverter mesmo, né? Pensar direitinho nas suas coisas, o que você veio buscar. E ninguém vem aqui para passear na casa espírita, não é verdade? Nós viemos sempre para buscar alguma coisa. E nós também temos muito que doar, porque a gente recebe muito de Deus. E nós vamos receber e vamos também doar, né? Então, nessa hora é uma hora que a gente precisa de dividir o mundo. Primeiro, nós vamos encher o nosso coração de amor, né? E vamos abrir esse nosso coração cheio de amor para nós doarmos para o nosso planeta inteiro. Vamos, nesse instante, abrir o nosso coração e deixar fluir todas as energias boas, salutares, que estão aqui dentro. E vamos emanar muito amor, muita paz, sabedoria para todos os planetas habitados, né? Em especial o nosso. As regiões do nosso planeta que estão em guerra. Vamos enviar muitas vibrações de paz, de compreensão, de amor e de sabedoria para que esses governantes possam governar realmente com amor, com carinho. Né? Vamos vibrar muita saúde, muita paz para todos aqueles que, resultados de guerra, ou que estão recebendo nesse momento um diagnóstico de uma doença incurável, né, de uma doença pesada. Vamos enviar do fundo do nosso coração que eles possam encontrar a cura, o tratamento, se não a cura, mas o tratamento, né? Vamos vibrar por todas as casas religiosas, pela unificação das religiões, todas, indistintas. Vibremos também por todos os hospitais, todas as casas de recuperação, todas as casas de repouso, todos os orfanatos. Vamos vibrar amor. Vamos vibrar compreensão, vontade de se melhorar. Vibremos coragem, afeto, calor humano para todos aqueles que estão na condição de moradores de rua, que eles possam encontrar a paz, possam encontrar um caminho, uma luz. Vibremos também por todos os trabalhadores e assistidos da Casa do Caminho. Vamos vibrar muito amor, muita sabedoria, muita saúde, saúde física, saúde mental, da alma, do espírito. Vamos pedindo por nós mesmos, pedimos por nós, vibrarmos por nós, para que nós encontremos o que nós tanto buscamos. Mas vamos fazer uma vibração de amor bem grande. Vamos pegar os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, para criarmos uma vibração bem robusta. E vamos deixar aqui nas mãos da espiritualidade, para que a espiritualidade leve onde quer que seja necessário esses sentimentos salutares que nós estamos doando nesse momento. E assim, agradecidos que estamos, como vocês sabem, a gente tem muito do mesmo. Se nós vibremos amor, se nós vibremos saúde, compreensão, nós vamos ter muito disso, né? Então vamos procurar melhorar sempre. Coração cheio de amor e de paz. E assim nós vibremos por nós, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles que não são tão amigos assim, mas são nossos irmãos. Né? Agradecemos por mais essa oportunidade. E assim, Senhor, já que estamos envolvidos nessa paz, nós vamos nos despedindo, nós vamos
agradecendo a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, os nossos mentores, os mentores da Casa do Caminho. E assim nós vamos agradecendo por tudo que nós recebemos aqui, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. E pedir também que na próxima semana nós possamos estar aqui bem, né? Para fazer os nossa caminhada novamente. Né? Que assim seja, graças a Deus. Que todos vocês vão em paz, encontrem seus familiares bem, tranquilos, livres de todo e qualquer mal. Tá?